Graça e paz, eu sou o pastor Cleuton e estamos continuando a série de estudo baseado no livro O Mistério de Cristo em Vós. Conforme eu me propus com vocês, eu vou dar uma série de estudos sobre esse tema tão importante, a necessidade de conhecer como Cristo habita em nós, como é que é a vida dele dentro de nós. Você não assistiu o primeiro vídeo? Procure lá no YouTube, que está lá já postado. Hoje damos sequência ao segundo vídeo. E nesse vídeo de hoje falaremos do assunto do Espírito Santo. Como ele guia, como ele orienta, como ele forma a pessoa, o caráter de Cristo em nós. Então, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, está escrito assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu posso destrinchar isso em três partes. A primeira parte é: quem são os filhos de Deus? Ora, todo mundo se diz filho de Deus, mas as Escrituras se referem a filhos de Deus, aqueles que pela palavra são convencidos do pecado. Há um mistério que ocorre quando a pessoa ouve a palavra de Deus a respeito da morte e ressurreição de Cristo, e essa palavra chega no nosso coração e lá no profundo do nosso ser nos levam a um quebrantamento total, nos convencendo do pecado. Há uma morte que ocorre dentro de nós. Há um quebrantamento tal que nos prostra, pois nos faz ver de fato que somos pecadores. Isso nos leva à morte. Mas que morte é essa? A morte da nossa própria natureza nos faz sentir mortos, nos faz sentir incapazes, nos faz sentir quebrantados, de tal forma que só há um motivo para continuar. É quando nós arrependemos do nosso pecado. O próprio Espírito nos leva a isso. É esse quebrantamento para o arrependimento do pecado. De tal forma que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo se torna real dentro de nós. Assim é que nasce uma nova criatura. Assim é que nasce um filho de Deus. Um filho de Deus é resultado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É um mistério. Como diz o próprio Jesus Cristo, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito Santo. De forma que o nosso ser se torna dependente. Nesse momento, a pessoa passa a enxergar Jesus Cristo de outra forma. Não mais o Jesus histórico, não mais o Jesus pregado naquela cruz, mas um Jesus real, um Jesus Senhor, acima de tudo. Então, todos os filhos de Deus têm Jesus Cristo como Senhor da vida deles. É algo tremendo, porque de fato a alma sucumbe ao poder de Cristo. Ela se submete por amor, exclusivamente por amor a Jesus de Nazaré. Se não for assim, meu querido, não há novo nascimento, não há nenhuma característica de filhos de Deus. Porque o que vai ocorrer daí é o resultado dessa obra de Cristo na cruz. As características dos filhos de Deus, eles de fato arrependeram, eles de fato creram, de fato estão salvos, mas de fato eles terão as mesmas características do Filho unigênito de Deus, Jesus de Nazaré. Então, aí nesse momento ocorre um mistério também, chamado a descida do Espírito. Eu posso exemplificar isso da seguinte forma: você já fez um download de uma música, de um filme no seu computador, de um programa, melhor dizendo. Quando você baixa aquele programa, um programa que opera fotos, opera filmes, o que vai acontecer? Esse programa desce no seu computador
ou no seu celular, e dali você começa a operar. Ele está pronto para fazer aquilo que ele foi designado. Assim o Espírito Santo desce sobre nós. É o download do Espírito. Ele vem com todas as características de Cristo. Ele vem com todo o ser de Cristo. Ele vem formar Cristo. É algo da parte dele. É obra dele. É missão dele. Ele não foca em si, ele foca em Jesus. Esses são de fato filhos de Deus. Eles têm dentro de si o Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus. Simples assim. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que eles são guiados. Essa orientação, eu posso chamar também de educação, ela é feita também pelo Espírito Santo, porque os que são guiados, educados, orientados, dirigidos, comandados pelo Espírito Santo, que são filhos de Deus, orientados por meio de quê? Por meio da palavra. A palavra entra no nosso ser e ela nos convence da natureza, do caráter, da forma de ser de Jesus Cristo. O Espírito Santo tem esse objetivo, de nos convencer. Então, por exemplo, o livro de Mateus capítulo 5 nos diz que devemos amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Muito bem. Você pode tentar fazer isso e não dar certo. Você pode se esforçar e até desejar. Mas enquanto você não for convencido de que isso é uma realidade no seu ser, você não fará uma oração efetiva, clara, objetiva com relação a isso. Então o Espírito Santo vem com a palavra de Deus e ele nos convence no nosso ser que nós devemos de fato amar os inimigos. Por quê? Porque Cristo nos amou. Assim a misericórdia e o amor se tornam parte do ser. É isso que eu estou querendo dizer com a educação do Espírito Santo. Não é simplesmente tentar aplicar a palavra por meio do esforço, e nem imitar alguém, e nem fazer uma oração para cumprir tabela, mas é algo realmente que faz parte do ser. Então, se não houver o convencimento do Espírito Santo, não foi orientação do Espírito Santo. Mesmo que a pessoa tenha bons sentimentos, que ela tenha boas intenções, ser filho de Deus é isso. Há algo misterioso nisso, porque isso é muito íntimo. A pessoa sabe que sabe, não sabe porque sabe, mas sabe que sabe. O Espírito Santo convenceu ela. É o misterioso agir do Espírito Santo. Esses são educados. Então, segundo ponto, eles são educados, direcionados, comandados pelo Espírito Santo de Deus. E o terceiro ponto que eu quero trazer hoje nesse vídeo é que qual é o objetivo do Senhor com isso? O objetivo é claro, como eu já disse antes, o Espírito Santo não vem chamar atenção para si. Você nunca poderá dizer assim, o Espírito Santo é que está aqui, está fazendo isso, o Espírito Santo, e focar a sua atenção no Espírito. Não. Se o Espírito Santo estiver trabalhando em você, guiando, orientando, educando, com certeza, o que fluirá da sua boca é Jesus. A pessoa de Jesus, o sentir de Jesus, a vontade de Jesus, o que Jesus quer, como Ele quer que eu haja, como Ele quer que eu pense. Então o Espírito Santo vai formar o caráter de Cristo dentro de mim. Ele me direcionará exatamente para isso. Quero ilustrar isso da seguinte forma. Tem um holofote que está iluminando a fachada de um prédio, a fachada de uma casa, uma fachada de uma igreja. O holofote, aquele aparelho, ele está escondido no jardim, em algum lugar oculto ali. Mas o foco dele, a luz dele, está iluminando a fachada daquele prédio. De forma que você vê o prédio todo iluminado de longe, no escuro, você vê a luz, mas você não vê o holofote. Assim é o Espírito Santo. Esse misterioso agir deles foca em Jesus. O próprio Jesus diz assim, ele me glorificará, porque receberá aquilo que é meu e vos fará conhecer. O objetivo, então, do Espírito Santo é nos fazer pensar como Cristo e agir como Cristo.
Muito bem, ao terminar esse vídeo, eu quero despertar você para uma realidade. Se você de fato aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e arrependeu dos seus pecados, se de fato foi quebrantado, chegou à morte do seu próprio eu, você é filho de Deus. Eu afirmo solenemente, você é filho de Deus e você será guiado. Você será guiado. Essa é a missão dele. E naquelas situações em que você não souber como agir, aquieta-te e preste atenção. Preste atenção no Espírito Santo. Mas preste atenção porque ele vai falar de Jesus. Preste atenção, porque tudo que você precisar, que você necessitar, ele tem que estar em Jesus. E Jesus te fará conhecer a sua vontade, o seu desejo, e te guiará naquilo que você deve fazer. Você será guiado pelo Espírito Santo, assim diz o Senhor. Assim como nós somos pais e temos a responsabilidade de guiar nossos filhos, orientá-los, educá-los, essa é a nossa responsabilidade. E isso nasce dentro de nós, não é isso? Quando vem o filho, nasce dentro de nós também. Assim nasceu no coração de Deus que o Espírito Santo nos guiasse para ser como Jesus e agir como Jesus. E todas as situações que você precisar, tudo aquilo que você necessitar nas suas horas mais difíceis, preste atenção, porque Jesus está ali. E da forma como ele agiu quando esteve aqui na terra, você também agirá, porque ele veio para isso. Obedeça, tão simplesmente. Preste atenção na palavra, ela é muito importante. Que Deus te abençoe e aguardo você no próximo vídeo, se assim nosso Deus o quiser.